Os tempos mudaram bastante, não foi? Muito, muito. Como que era a agricultura no tempo que o senhor era de criança para jovem? Como é que as coisas... Era feito tudo braçal. Tinha que cortar o mato, queimar, aí plantar, fazer a plantação, depois capinar de enxada, tudo braçal, né? Para depois vir a colheita. Na época era feijão, milho, erva mate, trigo, centeio, mandioca. E era mais para o consumo da família ou era para venda também? Na verdade, a erva mate era para venda, né? O feijão também, né? O milho, né? Só que em volumes pequenos, que na época era pouca saída, né? Plantava milho, feijão, arroz, trigo, centeio. Às vezes o que dava sobra da gente vendia para comprar as coisas que era necessário, tipo café, açúcar, sal. E na época, quando eles vieram para cá, eles, por exemplo, os seus pais relatavam como que era aqui a colônia do Cercedelo? Era dificuldade com carroça só, né? E como todos, né, sofreram do começo, né? E plantar, eles plantavam o quê? Fumo e lavoura, né? Mas tudo com cavalo, né? Uhum. Na verdade, a dificuldade era que era pouca mão de obra, o serviço era pesado, né? Hoje não, hoje as máquinas fazem, tem máquina para tudo, né? Naquela época, né, era tudo meio no braço, né? Também tinha as ferramentas, só que eram bem diferentes, bem simples, né? Mas quebrava o galho, né? Roça de toco, faziam? Bastante. O que é a roça de toco? Roça de toco, então, roçava a capoeira com foice, esperava secar, queimar, depois plantava, né? E como que era para limpar essa roça de toco? Isso era na enxada, né? Posto físico, né? Enxada velha e carpina. E na época era plantado com chacho, né? Daí tinha uma sacola que apanhava semente na sacola, pegava a semente e com o chacho fazia um buraco, né? Batia, ao invés dele fazia um buraco meio fundinho assim, daí jogava a semente, batia de novo do lado para cobrir, né? Como é que é esse chacho? Como é que ele é? A ferramenta? Eu tenho ali no paiol para moer depois, A gente vê. né? Vamos ver. Era feito assim, tipo no ferreiro, uma ponteira de ferro, depois ponhava um cabo assim, e depois ia fazendo as covas no chão e jogando a semente lá dentro, para depois ela germinar e crescer. Nós usamos para plantar eucalipto. Ele era mais grosso e mais curta, o dito chacho. Fazia assim, virava, chegava, batia do lado para fechar.
senão o passarinho vinha e já juntava. Depois depois mais tarde o pai tinha uma pequena serraria, né, tocar da água, né, um pequeno moinho tinha, né, é o começo de vida do pai e da mãe era, né. Mas tudo isso acabou, né, nem sinal não tem mais, né. E como que era o pichirum? O pichirum? Esse era, convidado o pessoal, assim, para vir fazer a o trabalho, né, se é fazer derrubada do mato para depois plantar ou para capinar ou para colher o trigo na foicinha, assim, sabe, na mão. Não sei se o senhor tem conhecimento disso Já lá. vi, mas não sei como é que faz. Pegava assim os punhados e cortava por baixo. E daí era o picheiro, juntava bastante gente para acudir, né, às vezes, o tempo não estava muito propício para a colheita, daí quando dava uma oragem de tempo melhor, daí juntava o pessoal para recolher o mantimento. Unia todo mundo da comunidade vinha ajudar. Não, nós na verdade não. Aqui na Redondeza já faziam muito. Trabalhava no picheirão, trabalhando de noite, ia dançar, daí tinha janta, tinha dança, daí da entrada franca, né, porque trabalhou o dia. Agora o meu pai nunca fez isso. Ele só tinha sua mão de obra, né? Fazia o que conseguia e picheirão ele não chegou a fazer. Eu já me lembro um pouco, depois eles faziam assim para limpar a roça, e depois para o pagamento eles faziam uma dança, um baile, como dizem. O pessoal que trabalhou, trazia a família e fazia uma brincadeira lá, uma dança. Uma dança. E o senhor lembra bem disso? Eu lembro disso. Participou de muito pichirum. E eu já ainda trabalhei em Pichirum. E o senhor o que que faz aqui? Depois nós plantava fumo, e dava na lavoura, e agora eu faço artesanato de madeira, né. Experiência de muitos anos e gosto disso e faço, né, minhas obras de arte e me divirto, né. É que eu gosto de fazer e sei fazer, né. É legal. Que tipo de artesanato? Manjolo, pilão, banqueta, banco, cadeirinha, brinquedo para criança, o que der eu faço, né. Sai da ideia, assim, pego e vou fazendo, né. E a matéria-prima que o senhor utiliza para fazer esses artesanatos vem da onde? Do próprio terreno, do meu plantio, né. Eu plantei o cedrinho, né. Esse que tem ali, ó, cedrinho natural do Líbano ele, né. Ele é uma madeira boa que o cupim não come ele, né, não precisa, envenenar ele, né. Ele é por natureza, o cupim não come o cedrinho, né. E ele é muito bom, ele é muito leve, né, ele não parte, não entorta, é uma madeira especial para fazer artesanato de madeira, né. E eu plantei há muitos anos para trás, hoje eu tenho própria madeira, né. E a madeira é uma coisa sagrada, né, você tem que pedir licença para a natureza poder cortar, né. E eu planto e cuido, eu tenho minha madeira, né. Que estilo era aproveitar toda a madeira, só tira a casca e aproveita para não desperdiçar a madeira, né, e eu peguei esse lema, para aproveitar a madeira, então daí, ficou bom, né, ele aproveita tudo, né, não joga nada fora, né. E ficou bonita a parte natural, né, que antigamente eles, como dizem, o lixo, custando, jogavam fora, né, e eu aproveito tudo, né. Então o senhor não tem essa preocupação de quanto mais vender, melhor? Não, não, o meu é fazer e pôr no estoque. Futuramente, quem sabe, eu queria montar um museu, quem sabe, né, assim, para mostrar o que eu tenho, o que eu fiz, né, quem sabe futuramente, né, nesse tipo que eu vou mais ou menos assim, minha intenção não é vender não, é fazer e pôr no estoque, Fazer conforme dá para ver, né, pelo gosto, né? pelo gosto, né. Uhum. Até hoje, com 10 anos que eu lido, ninguém reclamou, cada um gostou, gravou, que é muito bem feito, né, e com simples ferramenta, né, coisa simples, né, então é assim que eu me sinto orgulhoso, né. Wilson, antes de estar como secretário,
Eu sei que você é produtor também, né? Por que áreas que você atua em Itaiópolis? Na verdade, eu venho da minha descendência da atividade agrícola, né? Eu, o meu foco principal é a cultura da uva, né? A gente produz lá também o milho, soja, o feijão, certo? Mas o foco principal é a videira, a uva. E qual que é o destino dessa uva aqui que você A minha produção é basicamente vendida de forma in natura lá no sítio. Então a gente inicia o processo de colheita, abre os portão e o povo vai até a propriedade fazer a aquisição do produto. Você produz vinho artesanal, né? Na verdade, o vinho, a geleia, o suco, o licor, a gente faz com aquele excedente que sobra. Porém, nesses 2 últimos anos a gente não teve sobra. O pessoal levou praticamente, levou tudo o que se produziu, né? Qual é o carro-chefe de Itaiópolis hoje, a economia de Itaiópolis? Hoje ainda a atividade do tabaco, né, é a principal fonte de renda do nosso produtor. Nós fizemos um trabalho aí, vamos dizer, durante o período, enquanto secretário, que hoje estou, né, e os gráficos, os números demonstram que a nossa atividade principal dentro da cadeia produtiva do nosso município é o tabaco. Ele está em todas as regiões do nosso município. Aí, em segundo lugar, vem a avicultura, né? A avicultura é o segundo ponto de maior expressão em termos de números, né? Primeiros produtor de tabaco aqui nasceu em cada localidade. Nesse Cercedelo temos família Wojtkowski, São João, São Pedro, família Danielski, Koprowski, São João tinha Slabiski. Eles, na verdade, a fumicultura ela entrou aqui nos anos 55, 56. Bem, conforme essa evolução veio, ela 2 anos para trás, ela entrou muito aqui a agricultura de plantio direto, né? Então teve muita plantação de outros grãos além da fumagem. Além do fumo aumentar, coisas de Itaiópolis, quando produz bem, é 16, 17 milhões de quilos, né? Então, e a evolução do município, hoje é um município essencialmente agrícola, vive da agricultura familiar, né? Hoje o fumo ele está em primeiro lugar, né, na receita, em coisa de 62% da receita do município vem da fumicultura. Itaiópolis eu vejo assim, que se for bem administrado, vai ser a menina dos olhos de ouro do Planalto Norte Catarinense. O que é a agricultura familiar? Como é que ela funciona? Dentro da agricultura familiar, que é o predomínio da nossa região, né, Itaiópolis, do nosso município, é o trabalho do grupo familiar desenvolvendo suas atividades, né? E hoje, só complementando ali, 66% do movimento econômico nosso, do município, está girado dentro do agronegócio, dentro da atividade agrícola, onde trabalha pai, mãe, filhos, enfim, esse condomínio familiar que dá esses números, que é a renda que entra no nosso município, que é, vamos dizer, os investimentos e tal, que a gente tem feito dentro. Vem, basicamente, 66% vem da atividade agrícola, da renda familiar. Eu acabo fazendo sempre uma confusão, que para mim, na minha cabeça, a agricultura familiar seria uma coisa menor, pequena, e o agronegócio tem um outro patamar. Na verdade, uma coisa está ligada com a outra. A agricultura familiar, justamente, são pequenas áreas onde trabalha pai, mãe e tal. Nós temos, vamos dizer, atividades de maior demanda, que exigem áreas maiores, por exemplo, a cultura da soja, a cultura de milho, que exige expansão maior, que está ligado, vamos dizer, dentro de todo esse processo da cadeia produtiva. E não necessariamente seja vamos dizer assim, que tenha que ter empregados. Nós temos no nosso município a base que é tocado por somente o grupo familiar. Isso surgiu uma ideia, porque eu sou filho da terra de Itaiópolis, mas eu fui morar em Itajaí.
E aí lá daí eu entrei no ramo da fruticultura. E daí, como Itaiópolis na época também teve um incentivo para citricultura, então eu já aproveitei a ocasião e comecei a plantação do pomar, né? E como que é cuidar de uma produção nesse padrão, nesse tamanho todo, né? Porque deve dar bastante trabalho isso. Bastante, bastante. É bastante trabalho, bastante despesa, né? Porque tem que manter no limpo, fazer poda e fazer as pulverização. Então é bastante trabalhoso e tem um custo como, por exemplo, assim, o meu caso não é totalmente familiar porque já é grande a plantação, então eu dependo de mão de obra de terceiros, né? Então aí já aumenta o custo, né? Trabalhadores fixos com o senhor tem mais ou menos quantos hoje? Olha, na época da colheita, assim, fixo que trabalha ali comigo tem o caseiro e a esposa, daí depois são prestadores de serviço, no caso, né? Que vem. E hoje, para a colheita, é na faixa de 12, 15, até 20 pessoas, chega a ter por dia para colher. Porque ele é totalmente manual, né? Então ele é bastante trabalhoso, né? E quais são as principais dificuldades que tem para se manter uma produção como essa? A mão de obra manual, né? Que é para a colheita, né? Como é que é o nome de vocês? Lidio Rempalski. E a senhora? Meu é Terezinha Kujava Rempalski. E o que vocês produzem aqui na propriedade? É fruta, às vezes eles milho plantavam. milho é pouco só. E horta a gente faz planta. Mas é pera que pera e ameixa e peixe. Que nós temos que ajudar sempre a colher, às vezes, porque daí apura. Muito serviço, dá muito trabalho. Dá. Só que é um trabalho levezinho, assim, só, né? Porque Pelo menos não se suja tanto que nem no fumo. só que chovendo, não, tem que completar a carga, tudo, colher, né? De tudo. Com quem que aprenderam É com o seu João. Ivan Consigo. Brungel aqui. Eles trabalhavam, os filhos com esse aqui. É que toda muda aqui, nós fazíamos as mudinhas e inteirava. Ele vinha da Araucária, só dava serviço e ia embora de volta. E nós fazíamos serviço para ele com outro vinho. Com ele trabalhamos bastante. Se fizemos do fumo primeiro, né? Dava sempre. A gente comprava Foi comprar algum... terreno, trator, pelo fumo. Depois eles compraram mais terreno ainda agora da fruta já. Da fruta ficam comprando terreno. Como é que é o nome de vocês? O Geraldo e nome, Geraldo nome completo. Schilbauer. Valdir Schilbauer. São 3 gerações já aqui. É, O senhor é de onde, seu Geraldo? O senhor nasceu aonde? na Augusta Vitória. Ali É Santa Catarina. mas é Mafra, né? É Mafra. Eu peguei um tempo também bastante de trabalhar com cavalo. Eu sei também bastante. Naquele tempo você fazia roça de toco e a gente ia na escola e de volta voltava e ia passar carpideira. Porque tinha só um tratorzinho. E era o dia inteiro passando o cultivador, virando o chão e nossos cavalos sabiam até falar já, de tão acostumado que estavam. Naquele tempo o que mais dava dinheiro era a cultura do feijão. Milho era muito pouco plantado. Mas progrediu bastante diante do que eram os cavalos para chegar aos tratores, né? Progrediu bastante. Mas e também quanto trabalho para chegar. Meu Deus do céu, não tem hora para almoçar, não tem hora para dormir, para voltar da roça e... É que hoje você tem que ter quantidade, se você não tiver quantidade, você não consegue mais. Só que tem uma coisa, as cooperativas ganham bastante dinheiro em cima. Mas e nós, se não tivesse as cooperativas? O que nós ia querer trazer um caminhão de semente aqui e pôr onde? Porque temos que agradecer que tem aquelas cooperativas lá. E eles também têm que cuidar para não se quebrar. Porque hoje em dia a questão da venda é uma questão bem complicada, porque que nem nós já passamos aquela vez por aquela situação difícil, né?
Se você pega uma empresa que ela pega uma dificuldade, você taca a tua produção lá dentro, você pedala, porque os teus compromissos você tem que honrar. Por isso que é bom que as empresas sempre estejam no topo. Que daí você também tá tranquilo. Daí todo mundo ganha dinheiro quando todo mundo vai bem. Por isso, se os vizinhos vão bem, a gente também vai bem. É uma sequência. É que nem a questão do fumo esse ano. Como foi bom pro pessoal do fumo, todo mundo passou por um período bem difícil. Você imaginava assim que os fumos do pessoal não ia recuperar mais por causa da questão das chuvas. E olha, o pessoal batalhou, adubou e tudo e conseguiu recuperar E safra cheia. e fez uma safrona. Então ali foi feito o tratamento de inverno, né? Para tirar os limbos, todas as impurezas, os ácaros, né? Então é um produto praticamente orgânico, é cal e enxofre, né? A cauda sulfocáustica. As plantas ficam praticamente passando o inverno ali, ela fica limpinha, né? Dá uma chuva ali, ela tira toda a impureza, né? As plantas ficam mais sadias até. Vocês trabalham só em família aqui? É, só em família. Na verdade, pra gente fazer o serviço do jeito que a gente quer, né? Tem que fazer sozinho, porque diferente é meio complicado. E quanto tempo trabalha com isso? Eu comecei em 2000. Até digo ali, ganhei as primeiras mudas ali do João Brong, hoje falecido já. Eu comecei com 200 plantas de pera, né? Aí no próximo ano, mais 250, né? Aí já comecemos a fazer a nossa muda própria, né? E daí paremos de plantar fumo, né? Porque na época a gente produzia o tabaco, né? Mas chegou num ponto que não tinha como fazer tudo, né? Cuidava de uma coisa ou de outra, né? Das duas coisas não tinha, né? Então, aí em 2003 foi o último ano do cultivo do fumo. A história da apicultura de Itaiópolis confunde-se com a própria história da colonização do município. A origem dos povos que aqui iniciaram essa cidade, esse município, em sua grande maioria são de origem europeia, né? Então, poloneses, ucranianos, após isso, os alemães, né? Povos que vieram mais recentemente, italianos, povos de origem gaúcha que vieram para cá também. Então, esses povos, nos seus territórios de origem, eles já cultivavam ou já trabalhavam com as abelhas. Nos séculos XIX e XX, e mais recentemente no século XXI, a apicultura ela foi se modificando, obviamente. No século XIX, as abelhas que aqui chegaram, né, eram de origem europeia. Essas abelhas, Apis mellifera de origem alemã, Apis mellifera ligústrica de origem italiana, que eram as duas principais raças criadas aqui. Famílias daqui, como a família Veu, né, que na década de 50, 60, eles exportavam mel para a Europa, né, já com rótulo e com sistemas, na época, de certificação para exportação. Com o passar dos anos, isso foi se perdendo, né, e mais recentemente, dos anos 80 para cá, houve novamente o desenvolvimento da apicultura. Qual que são os principais enfrentamentos que você encontra na produção, né, na criação das abelhas e a produção do mel? O meu trabalho, quando iniciou em 2021, dentro da Defesa Civil, a gente começou a ter uma demanda em residências, em igrejas, em postos de saúde, que entrava enxames de abelha nesses locais. Então vinha a demanda para a Defesa Civil e a gente, em conjunto com o Enio, conversava com os apicultores para tentar tirar esses enxames e levar para um local adequado. E qual a perspectiva de vocês em relação à produção, né,
para daqui a 10, 20 anos aqui nessa região de Itaió, Bom, nós atualmente nós temos aí em torno de 4 a 5 mil colmeias produzindo mel aqui no município. Com os avanços em termos de uso de tecnologia, nós podemos manter ou melhorar a produtividade. A produtividade de mel, ela tem variado ao longo dos anos aí em torno de 15 a 20 quilos de mel por colmeia, que é uma produtividade relativamente baixa considerando outras regiões do país. O Nordeste brasileiro, por exemplo, se consegue produtividades acima de 50 quilos tranquilamente. Casos até de 100 quilos por colmeia. As abelhas têm potencial para produzir isso, mas o potencial está ligado também à florada, a matas nativas, né? Não podemos comparar hoje uma área de caatinga no Nordeste, em que as espécies florescem em grande quantidade, fornecendo néctar em grande quantidade, em regiões com temperaturas também mais adequadas para a produção apícola, porque as abelhas produzem muito bem o mel uma temperatura mais alta. Para as abelhas se manterem, elas têm que, ou melhorarem a temperatura interna de uma colmeia, elas têm que consumir mel. Aí, como o consumo da colmeia é maior, a produtividade, que é a parte que vai ser extraída pelo apicultor, é menor. Então não é culpa do apicultor ou da falta de tecnologia que ele aplica, mas sim do ambiente, que acaba fazendo com que ele produza menos. Mas mesmo assim nós temos produtividades em torno de 15, 20 quilos, casos de 30 quilos por colmeia, dependendo da safra. E a expectativa que nós temos é que essa produtividade pode melhorar, com a aplicação de novas técnicas, com a troca de rainhas e manejos adequados para que esse impacto da temperatura também seja menor. Essa foi a formação do núcleo, né? Aqui nós trabalhamos a formação de um núcleo. O que é um núcleo? É uma caixa com menos abelhas, menos favos. E aqui foi introduzida uma abelha rainha a partir daquele trabalho de seleção, né? Então, você pode ver isso aqui. Esse aqui é um alimentador, né? Tem aqui um alimentador que é diferente. Serve para aqui é fornecido uma pasta energética para manter as abelhas aquecidas aí, né? Durante o inverno. Nós estamos no mês de junho, né? Nesta entrada aqui nas colmeias, nós estamos no mês de junho. E isso foi feito já no início de abril. Bem no início de abril foi feita a troca, a substituição de uma abelha rainha aqui. É um tanto quanto fora de época, porque nós não conseguimos antes as rainhas, né? Isso. E acabamos fazendo em abril. Mas ela foi introduzida aqui no mês de abril e podemos ver que funcionou, na verdade, porque as abelhas estão aqui atuantes, né? Nesse favo a gente pode ver as abelhas em voo, mas aqui principalmente as crias, os resultados da nova rainha. Então aqui nós vamos localizar, ver se ela se encontra nesse quadro. Aqui, olha a postura dessa rainha nova. Então, ou seja, as pupas desenvolvidas com um favo parelho, com bastante crias. Outro lado também. Vamos observar aqui, acredito que aqui também, ó, muito bonito, né? As crias, então a gente avalia a qualidade da rainha pelo formato da postura. E essas são abelhas africanizadas, então, que elas aparentemente, em comparação com abelhas europeias, elas são mais agressivas, tá? Mas nós aqui estamos trabalhando, se vocês observarem, eu estou até sem luva, né? Nessa mão aqui está sem luva, e as abelhas não estão agredindo, né? Estão percebendo? Como é que nós abrimos aqui? São abelhas... Já é uma mudança. De comportamento. Com a rainha nova. Com a rainha nova. Vamos verificar se a rainha está aqui. Ela não está indo. Não está, né? Está na colmeia. Só que na colmeia daí a gente não consegue achar agora. Eu conheci a cidade de Itaiópolis em outubro do ano passado, onde eu tive o privilégio de vir aqui inaugurar o caminhão de bombeiros para a Lions Internacional. E logo que eu cheguei a primeira vez, e agora já estou na 6ª visita, eu percebi que é uma cidade pacífica, acolhedora, onde eu fiz amigos. Tive a oportunidade de conhecer o lado cultural, inclusive eu conheci o Teatro Paraguaçu, que foi reformado.
conheci a rota de turismo, que é de meio ambiente, né, ecológica, bem como também eu vi o desenvolvimento dessa cidade. Eu vi que nos recentes anos foi feito um trabalho aqui ótimo na administração e se abriu muito para mais empregos. E a expectativa que eu tenho e que eu tenho conhecimento é que muitas empresas de grande perfil vão se instalar aqui. Elas vão gerar emprego e vai trazer mais desenvolvimento para a cidade, que tem uma área extensa e que tem bastante pessoas que podem trabalhar e se desenvolver. Bom, eu quero aqui agradecer muito, não só ao meu avô Francisco Mitkowski, como tantos outros de famílias conhecidas, famílias anônimas, enfim, quem começou esse município, todos os ex-prefeitos que aqui passaram pela prefeitura e que deram a sua importante contribuição, cada um do seu jeito, cada um com o seu poder de poder resolver os problemas, mas todos contribuíram para que Itaiópolis chegasse até aqui. Passa por mim também a prefeitura, ou eu passo pela prefeitura. Estou vivendo esse momento único, que é fazer esse registro da história de Itaiópolis, como reza a lenda. Assim reza a lenda. Mas eu quero que todo mundo que lá no futuro estiver me assistindo, saiba que eu estive aqui com muita honestidade, com muita coragem de promover mudanças importantes, que talvez hoje o nosso jovem, as pessoas de Itaiópolis hoje não estejam percebendo do que eu estou falando. Mas aqui há 20 anos, 30 anos, vão dizer, puxa, assim como os imigrantes que vieram a Itaiópolis e começaram a desbravar o município, ainda como colônia Lucena, eles deram a sua contribuição, assim como o prefeito Moser deu a sua contribuição para uma abertura econômica sólida e visando que todos aproveitem essa oportunidade de crescimento, que todos façam o certo, porque uma vez fazendo o certo, ele vai ser sempre o certo. E uma vez fazendo o errado, ele dificilmente vai conseguir ser consertado. Então, o meu propósito de vida é que todo mundo que participa do nosso dia a dia, das pessoas que vivem aqui, valorize a nossa história, valorize as coisas de Itaiópolis. Volto a dizer, moramos num lugar único, abençoado, e que o Papai do Céu apontou o dedo e disse, esse lugar aqui vai ser para lá de especial. E Itaiópolis é para lá de especial mesmo. Seja ainda com o nome de Colônia Lucena, como propriamente Itaiópolis. É a cidade da pedra. E a pedra é forte. E a pedra, ela edifica e consolida histórias, vidas e provavelmente dá um direcionamento muito bacana para o crescimento de todo mundo que escolheu, optou por Itaiópolis, assim viver, progredir e com certeza quem vive aqui são pessoas de sucesso. Problemas a gente tem, como tem em qualquer outro município. As estradas do interior vão continuar sendo estradas do interior, mas elas são as nossas estradas que levam sempre ao progresso também. Então eu desejo assim que esse vídeo, esse registro, se estenda a cada família, a cada cidadão itaiopolense e bata no seu peito e diga, eu sou itaiopolense com muito orgulho, porque vivo num lugar bacana, abençoado e que tem que ser a cada dia valorizado. Seja no passado, seja agora, nesse momento, e com certeza no futuro nós teremos uma Itaiópolis ainda muito maior do que já é e sempre de maneira progressista, visando o crescimento de todos, a oportunidade para todos, com saúde, com educação e com muita cultura, né? Queremos ter sim mais episódios da história de Itaiópolis para o futuro, contando o que eu estou falando hoje e dando prosseguimento na nossa história. Vale a pena ser itaiopolense, eu tenho muito orgulho disso.